vamos responder mais algumas questões que caíram esse mês na prova teórica do Detran. Mas antes eu quero te pedir um favor. Você que está acompanhando aqui o canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Isso ajuda o canal a crescer e você sempre será notificado de um vídeo novo aqui do canal. Questão número 1. A placa A39 sinaliza alternativa A, ponte móvel, alternativa B, passagem de nível com barreira, alternativa C, cruzamento de vias, alternativa D, passagem de nível sem barreira. Qual o significado da placa A39? Resposta correta, alternativa D, passagem de nível sem barreira. Questão número 2. Usar o farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto poderá, alternativa A, ofuscar a visão dos outros condutores, alternativa B, provocar penumbra, alternativa C, clarear a visão dos outros condutores, alternativa D, facilitar a visibilidade na via. Qual é a resposta da questão 2? Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto. Isso poderá, resposta correta da questão, alternativa A. Isso poderá ofuscar a visão dos outros condutores. E isso trará perigos ao trânsito, podendo causar acidentes. Portanto, mantenha sempre a luz correta acionada ao transitar com o veículo e mantenha sempre os faróis regulados corretamente para não causar ofuscamento na visão dos outros condutores no trânsito. Questão 3. Um policial de trânsito, ao apitar um silvo longo para um veículo em movimento, está passando a seguinte mensagem. Alternativa A, atenção, siga. Alternativa B, diminua a marcha. Alternativa C, pare. Alternativa D, acelere. Qual é a resposta correta da questão 3? Um policial de trânsito, ao apitar um silvo longo, está passando qual mensagem? Resposta correta da questão, alternativa D, diminua a marcha. Um apito longo significa diminua a marcha, diminua a velocidade. Lembrando que siga é um silvo breve e pare são 2 silvos breves. E acelere, nós não temos esse sinal sonoro utilizado pelo agente de trânsito. Questão 4. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve, alternativa A, manter-se lado a lado com os outros ciclistas, alternativa B, transitar no sentido contrário ao dos veículos automotores, alternativa C, manter-se em fila única, alternativa D, manter-se no eixo da pista. Qual é a resposta correta da questão 4? Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve, resposta correta, alternativa C. O ciclista deve manter-se em fila única, ou seja, um atrás do outro. Ele não deve manter lado a lado com os outros ciclistas, é errado. O ciclista deve transitar no mesmo sentido dos veículos automotores, não é no sentido contrário, errada essa resposta. E ele não deve transitar no eixo da pista, errada a resposta. Ele transita nos bordos da pista e no mesmo sentido dos demais veículos automotores, em fila única. São respostas adequadas para a prova teórica do Detran. Questão 5. A suspensão do direito de dirigir ocorre, alternativa A, dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, alternativa B, dirigir com a habilitação vencida há mais de 30 dias,
Alternativa C, exceder a velocidade máxima para a via. Alternativa D, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Qual é a resposta correta da questão 5? Qual infração citada nas respostas terá como consequência a suspensão do direito de dirigir? Resposta correta, alternativa D. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Essa é uma infração autossuspensiva. Ela suspende o direito de dirigir do condutor que pratica essa conduta no trânsito. Na prova do Detran, eu vejo muitos alunos marcando a alternativa A, dirigir veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação. Se ele não possui uma carteira de habilitação, como é que ela vai ser suspensa? Essa é a resposta que você já deveria imediatamente aqui excluir. No entanto, inclusive, recentemente eu tive aluno marcando essa resposta no Detran. Resposta errada. No caso aqui, dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação é uma infração gravíssima, que tem fator multiplicador por 3 vezes, mas claro que não vai suspender o direito de dirigir. Resposta errada, portanto. Habilitação vencida há mais de 30 dias também é uma infração gravíssima, sem fator multiplicador. Ela não multiplica essa infração, é só uma infração gravíssima. Haverá multa, 7 pontos na carteira de habilitação, retenção do veículo, mas também não é uma infração autossuspensiva, errada, portanto. E exceder a velocidade máxima para a via só será infração autossuspensiva quando o condutor exceder a velocidade máxima em mais de 50%. Aí sim será uma infração autossuspensiva e será resposta na questão da sua prova também. Portanto, resposta alternativa D. Omissão de socorro do motorista envolvido em acidente é uma infração autossuspensiva. Questão 6. As placas indicativas de serviços auxiliares são, em geral, identificadas pelas cores. Alternativa A, amarela e preta. Alternativa B, vermelha e branca. Alternativa C, azul, branca e preta. Alternativa D, laranja e branca. Qual é a resposta correta da questão 6? As placas indicativas de serviços auxiliares, aqueles serviços que nós necessitamos ao longo de uma viagem, serviços auxiliares. Essas placas são identificadas por quais cores? Qual é a resposta aqui da questão 6? Qual você marcaria na prova teórica do Detran? Resposta correta, alternativa C. As placas de serviços auxiliares são identificadas pelas cores azul, branca e preta. Então veja o exemplo dessa placa de serviços auxiliares. Então nós temos o fundo azul, característico aqui da placa, e os pictogramas com fundo branco e símbolo em preto. E quais símbolos nós temos aqui nessa placa de serviços auxiliares? Então, nós temos o abastecimento, restaurante e o serviço mecânico a uma distância de 500 metros. Então, esse é um exemplo de placa de serviços auxiliares para a gente aqui entender melhor a questão perguntada pelo Detran. Questão 7. A sinalização horizontal que indica ao condutor a proibição para estacionar é feita em qual cor? Alternativa A, branca. Alternativa B, azul. Alternativa C, vermelha. Alternativa D, amarela. Qual é a resposta correta da questão? A sinalização horizontal. O que é uma sinalização horizontal? É a sinalização
pintada no pavimento da via. Sinalização horizontal, ela está no chão, no pavimento, pintada, desenhada, escrita lá no pavimento. Horizontal, que indica ao condutor a proibição de realizar um estacionamento na via. Qual é a cor que sinaliza isso no trânsito? Alternativa A, branca. Alternativa B, azul. Alternativa C, vermelha. Ou alternativa D, amarela. Qual é a resposta correta? Resposta correta, alternativa D. Cor amarela sinaliza proibição de estacionamento na via. Então veja o exemplo de aplicação dessa sinalização. Claro que acompanhada da placa de proibido estacionar. Já a cor branca demarcatória sinaliza a permissão de estacionamento. Cor branca demarcatória no pavimento sinaliza permissão de estacionar. A cor azul identifica locais para estacionamento, embarque e desembarque também de pessoas com deficiência física. Então nós temos a cor azul na sinalização horizontal que sinaliza esse tipo de situação. A cor vermelha sinaliza ciclovias, ciclofaixas e símbolos de emergência. E aqui só faltou a cor preta. A cor preta serve para dar contraste entre pintura e pavimento. São 5 cores na sinalização horizontal. A cor branca, azul, vermelha, amarela e preta. Questão 8. Ao fazer uma inspeção dos cintos de segurança do veículo, o condutor deve: Item 1. Verificar se os cintos não têm cortes para não romperem numa emergência. Item 2. Conferir se não existem dobras que impeçam a perfeita elasticidade. Item 3. Testar o travamento para avaliar se está funcionando perfeitamente. Isso para os cintos retráteis. E item 4. Verificar se há cintos disponíveis para utilização de todos os ocupantes do veículo. É correto o que consta em alternativa A, 1, 2 e 4 apenas. Alternativa B, 1, 3 e 4 apenas. Alternativa C, 1, 2, 3 e 4. Alternativa D, 2, 3 e 4 apenas. Quais frases estão corretas aqui na questão? Vamos novamente analisar com bastante atenção. Então, a questão 8 diz: ao fazer uma inspeção dos cintos de segurança do veículo, o condutor deve. Frase 1. Está correta? Verificar se os cintos não têm cortes para não romperem numa emergência. Frase correta, não há erros aqui. Frase 2. Conferir se não existem dobras que impeçam a perfeita elasticidade. Frase correta, não há erro nenhum nessa frase. Item 3. Testar o travamento para avaliar se está funcionando perfeitamente. Aqui também não há erros na frase 3. Por fim, frase 4. Verificar se há cintos disponíveis para a utilização de todos os ocupantes do veículo. Resposta correta, alternativa C. Itens 1, 2, 3 e 4 estão corretos aqui nessa questão. Questão 9. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Alternativa A, levar sempre vantagem. Alternativa B, reduzir a velocidade do veículo. Alternativa C, organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Alternativa D, respeitar apenas os direitos dos pedestres. Qual é a resposta correta da questão 9? O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Resposta correta, alternativa C.
organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Última questão do nosso simulado, questão 10. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Questão 10 é um tipo de questão muito cobrada na prova teórica do Detran e é uma questão que fala sobre o assunto permissão para dirigir. Então vamos novamente ler a questão 10. Ela fala o seguinte: 3 motoristas estão completando o seu primeiro ano com suas respectivas permissões para dirigir. Você sabe, você está tirando uma carteira de habilitação que ela terá validade de apenas 1 ano. Durante esse primeiro ano, dependendo da infração que você cometa, você pode ter essa carteira cancelada. É o assunto dessa questão aqui. Então, ela é importante para nós entendermos direitinho sobre esse tema. Então, durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um desses 3 motoristas foi o seguinte. Vamos analisando um por um agora. Motorista 1, ele cometeu 2 infrações. Uma por falta de combustível, veja bem, e a outra por estacionar o veículo no acostamento. Então, esse motorista 1, ele está habilitado na permissão para dirigir e durante esse primeiro ano, habilitado, ele cometeu 2 infrações. Uma por falta de combustível e a outra por estacionar o veículo no acostamento. Aí eu pergunto para você, qual é a infração por falta de combustível? Você lembra? Quem respondeu infração média com 4 pontos, acertou. Então, o motorista 1 cometeu uma infração média com 4 pontos, falta de combustível na via. É uma infração com remoção do veículo, inclusive, porque a falta de combustível, ela pode deixar o veículo no meio do trânsito e isso congestionar, obstaculizar a via. Então, é uma infração média e ainda remoção do veículo. E depois ele cometeu outra infração, que é a de estacionar o veículo no acostamento, salvo motivo justo. Se nós estacionarmos no acostamento da rodovia numa emergência, caso o veículo estrague, caso fure um pneu e você precise trocá-lo, também para sinalizar um acidente, enfim, em emergências nós podemos estacionar o veículo no acostamento, sinalizando esse procedimento com pisca-alerta, triângulo de sinalização também. Mas do contrário, quando nós estacionamos no acostamento sem motivo justo, nós estaremos cometendo uma infração de trânsito que é de natureza leve, com 3 pontos no prontuário. Essa infração também prevê remoção do veículo do local. E agora eu te faço mais uma pergunta. O motorista 1, habilitado na permissão para dirigir, ele terá a carteira dele cancelada com essas 2 infrações? Ou ele terá direito à carteira definitiva após 1 ano? Essa é a pergunta final dessa questão depois. Estou explicando dessa maneira para você já ir entendendo o assunto aqui da questão. O que você acha? Então, a resposta para você é motorista 1, ele não perde a carteira de habilitação dele. Ele vai ter direito, sim, à carteira definitiva. Por quê? Porque ele cometeu uma só infração média e outra infração de natureza leve. Não há problema na permissão cometer uma infração média e uma infração leve. Não há problema nenhum. O problema seria se ele cometesse 2 infrações de natureza média. Aí ele teria problema, a carteira dele seria cancelada e ele não teria direito à carteira definitiva. Vamos agora analisar o motorista 2. O que aconteceu com o motorista 2? Ele cometeu uma infração apenas por avanço de sinal. Avanço de sinal vermelho.
Aí eu pergunto novamente para você. Avanço de sinal vermelho é uma infração de qual natureza? Se você me respondeu que é de natureza gravíssima, com 7 pontos, você acertou a questão. Motorista 2 cometeu uma infração por avanço de sinal e essa é uma infração gravíssima. Agora eu te pergunto novamente. O motorista 2, ele recebe a carteira definitiva ou ele terá a carteira dele cancelada? O que você acha? Motorista 2 recebe carteira de habilitação após 1 ano ou ele vai ter a carteira permissão cancelada, vai ter que tirar a carteira novamente daí? O que você acha? Quem respondeu que motorista 2 terá a carteira cancelada, acertou a questão, porque ele cometeu gravíssima. Quem está habilitado na permissão para dirigir durante esse primeiro ano não pode cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. E também não pode ser reincidente em infrações médias. Se isso acontecer, a permissão ela é cancelada. Tudo bem? E vamos para o final da questão. Temos que analisar ainda o motorista 3. O que aconteceu com o motorista 3? Ele cometeu uma infração por ultrapassagem pelo acostamento. Por que esse motorista 3 foi ultrapassar pelo acostamento? Não pode ultrapassar pelo acostamento, não pode transitar pelo acostamento, salvo exceções. Então, que infração esse motorista 3 cometeu aqui? Se você respondeu aí que ele cometeu gravíssima com 7 pontos, você acertou. E ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima agravada, com multa 5 vezes. Serão 5 vezes de R$ 293,47. Ultrapassar pelo acostamento tem essa multa gravíssima multiplicada por 5 vezes o seu valor. Nas provas do Detran, pelo menos aqui do Paraná, você não precisa se preocupar com valores de infrações. Não são cobrados valores, mas a gravidade da infração é bastante cobrada e a pontuação também é bastante cobrada. Dito isso, eu te pergunto, o motorista 3, ele recebe a carteira definitiva ou ele vai ter a carteira dele cancelada? Qual é a sua resposta? Claro, né? Se você entendeu que não pode cometer infração gravíssima na permissão, você respondeu que motorista 3 terá a carteira dele cancelada. E qual é a pergunta dessa questão? A pergunta comando, né? Eu sempre peço para você ler o comando da pergunta. Chegue nesse momento aqui da questão e leia atentamente o comando da pergunta. A Carteira Nacional de Habilitação, após 1 ano, será conferida apenas a quem? O Detran usa esse termo mesmo, conferida. Ou seja, quem terá direito à Carteira Nacional de Habilitação desses 3 motoristas aqui? Qual deles terá direito? O que você responderia aí na prova, depois dessa análise que a gente fez aqui? Alternativa A, todos os 3 motoristas. Alternativa B, motorista 2 e 3 apenas. Alternativa C, motorista 2 apenas. Alternativa D, motorista 1 apenas. Tem um errinho aqui, me desculpe. Um S sobrando aqui. Motorista 1 apenas. Qual é a resposta dessa questão aqui? Resposta correta, alternativa D. Apenas o motorista 1 terá direito à carteira definitiva após 1 ano. Os motoristas 2 e 3 terão a permissão cancelada e terão que se candidatar à reabilitação se quiserem ter carteira de motorista novamente. Então, grave aí essa informação. O condutor habilitado na PPD, vou colocar abreviado, permissão para dirigir, durante esse primeiro ano habilitado,
ele não poderá cometer. Que tipos de infrações ele não poderá cometer? Nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou a reincidência em infração de natureza média. Note que a infração de natureza média não pode ser reincidência, ou seja, mais de uma infração média. Mais de uma infração média na permissão faz ela ser cancelada. Já a infração de natureza grave ou de natureza gravíssima, basta uma infração desse tipo. Tudo bem? Então esse é um assunto muito recorrente na prova teórica do Detran. Vale a pena você estudá-lo e dominá-lo aí para a sua prova. Então, revisando, o condutor habilitado na permissão para dirigir durante esse primeiro ano, ele não poderá cometer nenhuma infração de natureza grave ou de natureza gravíssima, ou ainda a reincidência em infração de natureza média. E as infrações de natureza leve? Não tem problema, o condutor pode cometer infrações de natureza leve, mais de uma, inclusive não haverá problema para a permissão nesse caso. Então esse foi o nosso simuladinho de hoje. Espero que você tenha acertado todas as questões e esteja se preparando muito bem para a prova teórica do Detran. E se você gostou dos conteúdos desse vídeo, deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para o canal. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os vídeos novos postados aqui toda semana. Uma ótima prova teórica do Detran para você e até mais!